Na luz da palavra, apresentando o programa Fé é a Vitória que Vence o Mundo. Aqui, o missionário Francisco Máximo, na apresentação, cumprimentando a todos os nossos seguidores da página, na luz da palavra real, e todos que nos assistis nesse momento ao vivo ou depois assistindo o vídeo, os nossos cumprimentos, desejando a todos a maravilhosa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo para a sua vida. E nosso tema de hoje, falando da fé, que fé é a vitória que vence o mundo. Então, nós acompanhando aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, que já vimos a natureza da fé, agora nós estaremos nos deparando diante da fé viva, porque essa fé, nesse texto aqui, realmente ela foi agredida de maneira violenta, né? É a passagem de Caim e Abel, os dois filhos de Adão e Eva. Caim era o mais velho, o primeiro, e Abel o segundo. E então nós temos aí, o texto bíblico em Hebreus, esse versículo, que diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então é o primeiro crime ocorrido, né? Porque com o passar dos dias, aqueles jovens, aqueles meninos cresceram, e Caim foi então lavrador da terra e Abel foi pastor de ovelhas. E então Caim resolveu, quando ele colheu o seu plantio, né? Ele resolveu oferecer uma oferta ao Senhor, ou seja, um sacrifício ao Senhor Deus. E ele ofereceu o seu sacrifício, que teria que ter um altar, um holocausto, né? E colocar o sacrifício sobre aquele altar. Ou seria de pedra, e ali então ele colocaria fogo para queimar, para que a fumaça subisse no agrado de Deus. Então era um sacrifício feito. Esse foi praticamente o primeiro que houve, né, sobre a terra. E Abel, ele ofereceu o seu sacrifício do produto da sua colheita, da sua plantação, que era certamente verduras, né, e tudo que aquela terra havia produzido. Só que Deus não aceitou seu sacrifício, a fumaça não subiu, ou o fogo não pegou, enfim, Deus não aceitou aquele sacrifício. E Abel também resolveu oferecer a sua oferta a Deus. E preparou o altar de pedra e então sacrificou um cordeirinho ao Senhor, dos machos, e também primogênito, ou seja, a primeira vez que aquela cabra ficou prenha, ou seja, aquela ovelha. Então, o primeiro filhote dela, ele sacrificou, era o primogênito. E aí, então, Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim.
Agora, seria Deus injusto de aceitar uma oferta e não aceitar outra? Ou não aceitar uma para aceitar outra? Não, não havia nenhuma injustiça e nem havia preferência, né? Os dois perante Deus eram iguais, eram filhos de Deus, filhos de Adão e Eva. Mas por que então Deus não recebeu, não aceitou a oferta de Caim? Sei que você já conhece essa história e já ouviu muita mensagem, muitos já ouviram muitas mensagens sobre isso. Mas é a coisa mais simples, né, que a Bíblia mostra, é que quando Adão e Eva pecou, vocês sabem que Deus sacrificou um cordeiro para fazer túnicas para Adão e Eva, que eles estavam nus. E antes de pecar, eles não viam maldade nenhuma. Isso eles nem se percebiam, mas quando pecaram, então perceberam que estavam nus, fizeram roupas de folha de alguma árvore para cobrir a nudez, e quando ouviram a voz de Deus, correram a se esconder, porque estavam com vergonha, e Deus então fez a roupa de couro para eles, vestir do couro de um cordeiro. Então, quando Deus tratou com eles, no final, Deus deixou claro para eles que tudo aquilo seria um dia transformado quando nascesse, né, da mulher aquele que iria pisar na cabeça da serpente. E então Deus deixou claro dizendo que sem derramamento de sangue não haveria perdão de pecados, não haveria a remissão dos pecados. Por isso que com Moisés deu toda aquela lei, os sacerdotes, então sacrificavam os novilhos, sacrificava pombas, sacrificava para o perdão dos pecados. Não que Deus é um Deus de sangue, não é nada disso. E nem também Deus quer oferenda humana igual os pagãos, os povos pagãos ofereciam crianças, né? Ofereciam jovens ao Deus deles para serem perdoados e para ter vitória nas guerras. Mas o Deus verdadeiro não aceita esse tipo de sacrifício humano. Então, os animais que eram sacrificados para cumprir a palavra. Então, os dois conheciam a palavra. Aí começa, né? Caim conhecia a palavra que Adão passou para ele. Abel conhecia a palavra. Qual deles resolveu cumprir a palavra? Que para cumprir tinha que ter fé. Né? Quem cumpriu a palavra foi Abel. Por isso que essa oferta foi aceita. Bem, o que aconteceu que Caim não aceitou. Caim ficou irado com isso e o seu semblante descaiu. E Deus falou com Caim. Por que caiu o seu semblante, Caim? Por quê? Porque estáis irados. O pecado jaz à porta, mas o domínio será seu. Deus trouxe essa mensagem para ele. Ele poderia oferecer novamente o sacrifício com um cordeiro. Deus iria receber ele. Qual era a atitude dele se ele tivesse fé? Era dizer ao Senhor, Senhor, perdoa-me. Foi uma desobediência minha, mas agora eu quero obedecer. Então eu vou já, nesse momento, comprar um cordeiro do meu irmão, ou pegar um cordeiro dele, emprestado ou pago, e vou oferecer conforme o Senhor quer. Né? Ou pegar um cordeiro macho, um primogênito, e oferecer, Deus, para o Senhor me abençoar. Deus ficaria tão feliz e ele também seria abençoado, igual o seu irmão Abel foi abençoado. Porque Deus não faz acepção de pessoas. E com Abel Deus nunca falou, e com Caim Deus falou. Né? Então veja a diferença. Mas não, ele realmente deu realmente a legalidade
ao inimigo que já estava soprando no seu ouvido, né? A desobediência, o ódio, né? A inveja, né? Os ciúmes, entendeu? A revolta que ele estava. Então isso tudo fez com que ele convidasse o seu irmão Abel para dar um passeio pelo campo. Ô, meu irmão Abel, vamos comigo em tal parte ali, quero ver tal coisa. Me acompanhe, meu irmão. E Abel, muito simples, né? Foi com ele. E resultado, traiçoeiro que ele foi, traiçoeiro, né? Traiçoeiro, perdão. Traiçoeiro que ele foi, matou o seu irmão Abel. Matou o seu irmão Abel. Pronto. Aí matou, parece que até escondeu o corpo e voltou para casa. E Deus disse para ele: Caim, onde está o teu irmão Abel? E ele ainda respondeu dizendo: não sei. Afinal, eu sou cuidador do meu irmão, ele já é de maior idade. E Deus disse: Abel, a terra clama pelo sangue do teu irmão. E agora? Então foi quando Deus tratou ou seja, Abel não, Caim, quando tratou com ele Caim, e então fez com que ele se tornasse um andante, né? E Caim foi para uma outra terra. Para ir, Caim aí pediu que Deus não deixasse que ele fosse morto, ou por uma fera, ou por alguém, e Deus colocou uma marca em Caim para que nenhuma coisa pudesse tirar a sua vida. E ele foi peregrino na terra. Isso que aconteceu. Então, Abel, a gente está dizendo aqui de uma fé viva, porque a palavra de Deus diz que ainda o sangue de Abel clama. Então, a fé de Abel não morreu, né? Ela se torna viva, ela pode tornar-se viva, então também seu coração, suas vidas. O apóstolo Tiago, ele menciona a fé viva e a fé morta, né? Quando ele diz assim: mostra-me a tua fé sem as suas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então foi o que Abel fez, mostrou a fé dele pela obediência, pelo sacrifício certo, né? E foi abençoado. Mas ainda o seu sangue clama, entendeu? Então mostra que essa fé que Cristo pega ali de Abel, né? E ele torna-se o autor da fé. Jesus torna-se o autor da fé, autor e consumador, porque não pense a pessoa porque por algum tempo ela teve fé e depois ela abandonou a fé. Ela, quando abandona a fé dela está morta, né? Então, algo que ninguém pode tirar da sua vida, a não ser você mesmo, de chegar a negar a fé, né? De negar a fé, mas enquanto você professa fé, ninguém pode tirá-la de você. Pode até, conforme Caim fez, tirar até a vida, né? Mas a fé não vai morrer. Então você vai levar essa fé com você. Porque, também estou falando assim, menciono quando Jesus falou sobre a sua vinda, a sua volta aqui na terra para arrebatar a sua igreja, seu povo, ele faz uma pergunta: e será que quando o Filho do Homem vier das nuvens sobre a terra, será que ele encontrará fé na terra? Eu acredito que ele vai encontrar, né? A fé pelos seus escolhidos na vida, dos seus escolhidos, daqueles que estiver aguardando a sua vinda. Então,
você pode receber essa mensagem de que maneira? Sim, sempre professando a sua fé em Jesus. E quando alguém começa a professar a fé em Jesus, realmente é quando ela ouve o Evangelho, se arrepende dos seus pecados, porque tem que haver arrependimento, e aceita o Senhor Jesus Cristo em sua vida. Você que, porventura, nunca pensou nisso ou não aceitou ainda Jesus na sua vida, quer aceitar Jesus, basta você orar a Ele dizendo, Senhor Jesus, eu te recebo em meu coração e minha vida como o único mediador entre mim e o Pai e salvador da minha alma. Suficiente salvador da minha alma. Então faça esta oração e você que já fez, então peça mais e mais fé na sua vida para você ser mais que vencedor, porque esse programa anuncia isso, né? Fé é a vitória que vence o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, disse Jesus. Eu venci o mundo. Vamos então orar nesse momento. E você que já nos programas anteriores fez algum pedido a Deus, você já recebeu a sua bênção? Então, nos comentários, comente aí, faz o seu comentário sobre esta programação e sobre a palavra de Deus, e vamos então seguir em frente nesse caminho, né? Que é o próprio Cristo Jesus nosso Senhor. Senhor, meu Deus, nesse momento nós pedimos a tua bênção gloriosa e eterna para a vida de todos os que nos ouvem, os que assistem esse vídeo. Ó Deus, quer seja onde eles estiverem, ó Deus, perto ou longe, nessa cidade de onde nós falamos de Sorocaba, ou em outras cidades, em outros estados, em outros países, ó Deus, onde estiver, que essa fé os alcance e em teu nome eles tenham a tua bênção, o sucesso, vitória, curas, que o doente possa se levantar do leito de enfermidade, o paralítico possa largar as suas muletas ou bengalas, ó Deus glorioso, o cego possa enxergar, os surdos ouvir, ó Pai, em nome de Jesus, toda doença possa ser, então, retirada dessa pessoa, desse corpo, nesse momento, em nome de Jesus. Então, até o próximo programa. Amém? Com Deus você vence. Esteja sempre atento. Nós agradecemos a sua atenção. Mas comente, também compartilhe esse vídeo. Amém? Em nome de Jesus. Com Deus então para todos. Amém.